Nação palmeirense, Palmeiras vencendo o jogo aí, né? 2-1 de virada, mais líder do que nunca, né? 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. E o Palmeiras mantendo aquele desempenho, né, que o torcedor palmeirense está acostumado a ver, né? Um bom jogo, um bom futebol, apesar de algumas mudanças no elenco, né? O time não cai, o rendimento da equipe não cai. E uma gordurinha, né? Uma gordurinha para a gente enfrentar o Flamengo, já é 4 pontos de diferença para o Flamengo, sem sombra de dúvida. Isso é importante, né? Porque mostra que o Palmeiras está focado em todas as competições, pessoal. O elenco que o Palmeiras tem, ele não está focando só numa competição. Está focando no Brasileirão, está focando na Libertadores, né? É líder de tudo, é líder com... vamos ser realistas, né? Líder com gordura e jogando bom futebol, né? Futebol esse que coloca ele como favorito em tudo que está jogando, né? Então é isso, vamos acompanhar o vídeo, créditos do vídeo ESPN Brasil, link da descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Do tempo, aliás, até certa altura do segundo tempo, o Palmeiras ainda não tinha deslanchado. Tudo que você falou é verdade, essa vitória tem que ser muito comemorada. Não vamos nos esquecer que o adversário, se vencesse como estava vencendo, seria o líder do campeonato. É um adversário de qualidade. Não é um confronto do peso de um Flamengo e Botafogo, mas eu vi um paralelo entre os dois jogos hoje. Os dois considerados grandes e brigando pela liderança do campeonato, tanto Flamengo quanto Palmeiras, foram colocados em condições desconfortáveis pelos seus adversários. E o Palmeiras deu melhores respostas. O Palmeiras, do segundo tempo, acabou fazendo tudo aquilo que se pedia por quem assistiu à primeira etapa. Mais jogo pelos lados, opção, é certo, mudaram os nomes, mas mudou principalmente o jeito do Palmeiras jogar. Enfim, o Palmeiras achou uma solução contra o Bragantino que o Flamengo não achou contra o Botafogo. Até foi relativamente melhor que o Botafogo, um jogo também de muito poucas chances de gol, né? Se você contar nos dedos, teve 2 chances reais no primeiro tempo, 2 no segundo, uma para cada lado. Mas no frigir de todos esses ovos aí, o Palmeiras vai se mostrando mais constante. Há muita discussão sobre as qualidades dos elencos de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras talvez não tenha esse elenco tão cintilante, tão vistoso, mas é um elenco mais equilibrado. O Palmeiras tem soluções, agora hoje menos em relação ao ataque, mas entraram garotos que acabaram dando conta do recado. Então o Palmeiras do Abel está muito próximo, por essa conta que o Vitor Birner fez, é uma conta importante, de ir para a parada com uma certa tranquilidade. Eu não sei qual vai ser o tamanho dessa tranquilidade, mas o Flamengo está muito pressionado. O Flamengo que durante a semana estava pressionado, inclusive da Libertadores. Se o Flamengo eventualmente tivesse perdido da LDU, ele estaria fora da Libertadores. Então, o time do Felipe Luiz tem uma pressão sobre si, até pelo que se propõe, né? Como falou o Calçade, o Flamengo busca essa exuberância, que no Palmeiras a falta dessa exuberância é perdoada por todos nós, torcedores, imprensa, jogadores, o técnico do Palmeiras. O Abel não vai cobrar falta de exuberância de ninguém, nunca na carreira dele. Eu não acho que os times busquem exuberância aqui. Eu acho que os times, como disse o Calçado, acreditam em modelos de jogo e alguns são, para a maioria das pessoas, porque beleza é uma coisa razoavelmente pessoal, mais bonitos do que os outros. Os do Flamengo, se funcionar como o treinador deseja, é um jogo que envolve você mais, é um jogo de pressão intensa em cima, o time chega, tem a bola e o jogo fica mais eletrizante. O do Abel é um tipo de jogo um pouco mais agudo que o do Felipe. O do Felipe também mas é um pouco mais agudo que o do Felipe. Só que tem algumas coisas que a gente precisa ponderar e aí quem está assistindo a gente pode tirar a própria conclusão, obviamente, se isso é uma grande coincidência, se isso é uma questão tática, se é questão técnica, se é a mentalidade. Porque o Palmeiras, na Copa do Brasil, venceu o Ceará fora de casa. O Ceará tem a melhor campanha do Brasileirão até agora jogando na sua casa. Sim. Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Diferente, mas o Ceará é um time difícil de ser batido jogando no Ceará. Na rodada passada, o Palmeiras quebrou a invencibilidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo só empatava. Jogo duro. O Palmeiras não conseguia criar, achou um gol no final. O Bragantino não havia perdido em casa também. E o Palmeiras vai lá e vira contra o Bragantino. Quer colocar mais 2 exemplos? Por favor. Recentes? Vitória sobre o Fortaleza fora de casa. Sim. Que há muito tempo não perdia em casa.
Vitória sobre o Internacional, que há muito tempo não perdia. Naquela sequência vinha bem o Internacional. Então não tinha perdido no ano. E vitória na altitude também, contra o Bolívar. Só para colocar essas vitórias que fora de casa que são expressivas. Não são vitórias contra equipes que estão na zona do rebaixamento, que estão desesperadas. São vitórias expressivas. E aí, numa comparação com o Flamengo, raramente o Flamengo joga menos que o seu adversário. Hoje, por exemplo, o Flamengo foi melhor que o Botafogo. Não foi espetacular, não foi melhor que o Botafogo. O Flamengo ficou mais perto de vencer do que o Botafogo. Só que mesmo jogando melhor, o Flamengo ainda não ganha os seus jogos quando as coisas estão parelhas, ao contrário do que faz o Palmeiras. Por que disso? Essa é a minha provocação aqui, literalmente uma provocação, porque eu não acho que a questão é técnica, eu não acho que a questão é física, porque o Flamengo poupou jogadores no começo do estadual, o Flamengo obviamente teve alguns desfalques, o Pedro faz falta, mas... E hoje acho que perdeu o De La Cruz, hein? Tem o elenco para usar no nível físico que é necessário. Talvez o treinador, o tipo de jogo exija mais, não sei se é isso. Será que tem um elenco mais equilibrado? As peças que saem, as que entram, há mais equilíbrio? Não sei. Acho que isso é relativo. Eu estou levantando questões. Eu não sei, porque eu fico pensando assim... Você levantou uma provocação boa aqui. Se eu tiver que achar uma explicação só, eu não tenho a menor convicção de que é isso. Eu também não tenho. Eu estou pensando junto aqui. O Palmeiras acredita que vai ganhar o jogo no final, o Flamengo ainda tem alguma dúvida. O Palmeiras tem Mas mais... não sei se é isso. O Palmeiras tem mais condições de manter o jogo que ele quer com o elenco que ele tem do que o Flamengo. O Flamengo sem Arrascaeta, um jogador, é outro Flamengo. Inclusive, Calçade, bom você falar isso, porque hoje a informação, até que foi dada durante a transmissão, era que a prioridade na janela de transferências do Flamengo agora é um substituto, né, um reserva para o Arrascaeta, porque já chegou à conclusão que não tem esse cara. Por isso que eu estou falando até de equilíbrio. O Palmeiras tem, me parece que tem peça, para todo mundo ali tem uma pecinha que vai se encaixar. O Flamengo me parece, nesse ponto, embora tenha um grande elenco, falta... Nesta etapa do projeto Abel, transformar o Rafael Veiga num personagem principal. Isso. Ele pode vir a ser ainda, mas ele não é nesse formato. Então é um Palmeiras que, dentro da sua ideia de jogo, e não dá para comparar, é impossível comparar o caminho que cada um escolhe, né? E no caso do Palmeiras, ele tem, não tem o Facundo não está legal, vamos colocar o Maurício, e ele tem outros jogadores que podem executar a função. O Giai começou a jogar finalmente. Então, assim, o Abel, ele encontrou um modelo e ele pode fazer trocas dentro desse modelo e mantê-lo ativo dentro da ideia do primeiro tempo, mantendo a ideia do segundo com novos jogadores. O Flamengo, assim, hoje não tinha... A gente vai entrar no Flamengo daqui a pouco, mas não tinha mas Gerson, a mistura tá boa aqui. não tinha Gerson e não tinha Arrascaeta. Tá bom, De La Cruz tinha que estar mais preocupado em ser um segundo volante, mas com o Everton Araújo, e não é o De La Cruz que se manda e larga o garoto sozinho. Então, com isso, ele tinha um quarteto de atacantes e que muda todo o funcionamento, né? Tinha o Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro e o Luiz Henrique e o Bruno Henrique ali tentando encontrar o espaço dele. Tá bom, se o Bruno Henrique chega na área com o Pedro, o De La Cruz está lá atrás, o jogo fica vazio. Não é? Então, é um Flamengo que, dentro do seu modelo, ele tem o ideal com o Arrascaeta, com o Gerson e com o De La Cruz. Hoje não tinha Arrascaeta nem Gerson, o De La Cruz sozinho não ia conseguir fazer essa equipe ir à frente. Produzir. E o Botafogo foi muito inteligente. O Flamengo com time A ou B ou C vai ter a posse e vai jogar no meu campo. Perfeito, eu vou jogar uma partida em lances mais verticais. E poderia até ter vencido o jogo. Eu acho que são estágios diferentes do trabalho. Sim. O estágio do Abel hoje é diferente do estágio do Felipe Luiz. O que o Abel já viveu no Palmeiras, ainda que o Felipe Luiz tenha muito potencial, é diferente de tudo que o Felipe Luiz já viveu no Flamengo. Para você lidar com situações de jogo e de temporada. Mas eu não acho que o Flamengo está nesse problema todo. Acho que passa por confiança. Eu acho que já foi pior. Eu não acho que tem nenhum problema. Eu acho tudo bem, que inclusive. O Flamengo hoje não vence porque tinha um bom adversário do outro lado. O Flamengo começa muito bem o jogo hoje. Começa, para mim, tão bem quanto começou contra a LDU, só com a diferença de que tinha um adversário mais capacitado do outro lado hoje.
e teve uma bola que entrou num cruzamento, num escanteio contra a LDU que muda um pouco a dinâmica do jogo, e a LDU é muito menos time. O resultado sobre o Red Bull Bragantino também, para mim, é diferente você conseguir o resultado contra o Botafogo hoje, ainda que as posições sejam diferentes. Acho que a situação do Flamengo ela já foi pior. Quando o Flamengo vence dentro de casa, espantando uma pressão de Libertadores contra a LDU, tem alguma coisa. Quando ele vence o Bahia na semana passada, também é uma situação positiva. Teve aquele jogo 4-0 contra o Corinthians, tem um pouquinho de tempo, já passou, mas também tem coisa ali. Só que eu acho que o Flamengo ainda tem um estágio diferente de trabalho do Felipe Luiz na comparação com o Abel. E isso, num recorte comparativo que vai existir sempre de campeonato, o Palmeiras está um pouquinho à frente. Às vezes abre 4, às vezes pode abrir 7, às vezes vai ficar com 1 na frente. Eu acho que é mais que isso. Só que o Flamengo não me desagradou totalmente hoje. Só que assim, é impressionante como a temporada vai cobrando. E a temporada vai cobrando porque o Flamengo também teve mais tropeços e nação palmeirense, uma bela atuação do Palmeiras. A mídia quer comparando aí as atuais situações entre Flamengo e Palmeiras, né? Para mim, o Palmeiras está na frente, né? Não adianta a gente querer esconder. O Palmeiras tem um futebol mais constante, tem um futebol que está mais próximo da vitória. E a mídia de todo o Brasil fazendo vários elogios, né? O Palmeiras é líder de tudo que disputa, pessoal. Libertadores, Brasileirão. Eu tô 4 pontos na frente do Flamengo, né? Isso aí já não perde a liderança do campeonato, mesmo que perca o próximo jogo, que é inclusive com o Flamengo. Mas o torcedor palmeirense tá animado, pessoal. Tá animado porque vê numa equipe, o coletivo, né? Você viu aí. Vários jogadores não puderam jogar, né? Alguns lesionados, outros poupados, outros teve que dispensar, como foi o caso de Vitor Roque. Mesmo assim, aqueles que entram mantêm um padrão de jogo, mantêm o time jogando da mesma forma que vem jogando, né? Isso sim se torna um time campeão. Isso sim coloca o time no patamar bem acima dos demais, né? Para mim, o Palmeiras é forte candidato a ganhar todas as competições, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Claro, se vai ganhar, eu não sei, pessoal. Só o tempo dirá, né? Mas a expectativa do torcedor palmeirense eu acho que é uma das melhores possíveis, né? Abel Ferreira, depois que teve as mudanças, né? Quando eu digo as mudanças, depois que teve reforços, depois que teve alguns jogadores ali que não vinham jogando bem, começou a entrar no time, começou a jogar bem. Mudou o padrão da equipe, hoje o Palmeiras é outra equipe. Contra o Bragantino não é porque venceu 2-1, mas mesmo assim mantendo o mesmo padrão, aquele padrão que não é só ligação direta, não é só bola na área, não. O Palmeiras hoje tem um estilo de jogo, né? É um futebol que os caras não se dão por vencido, mesmo perdendo por 1-0, não se abalaram, foram atrás da vitória, conseguiram a virada importantíssima, né? Importantíssima, né? Colocando o Palmeiras no topo, né? 22 pontos, né, pessoal? Se não me engano, 22 pontos, né? Então, sem sombra de dúvida, pessoal, é um início aí fantástico do Palmeiras. Claro, a gente sabe que é apenas início, né? Mas é melhor você começar bem no início, né? Do que deixar para o final, né? No final, se você for... por exemplo, Palmeiras colocar aí 12, 13 pontos, pode relaxar no final, né? E não pode estar atrás no final 12, 13 pontos, como já aconteceu, né? Para conseguir recuperar, isso aí dá muito trabalho, né? O torcedor palmeirense está esperando sempre esse rendimento. Mesmo desempenho. O torcedor do Palmeiras hoje não quer saber quem joga. O torcedor do Palmeiras hoje sabe que se jogar a peça A ou peça B, o padrão de jogo vai ser o mesmo. Eu acho que isso aí Abel Ferreira conseguiu colocar, implantar nessa equipe aí. Foi fantástico, né? Foi fantástico. A gente espera que ele continue assim. Eu acho que com o tempo, esses jogadores que vão entrando, como Paulinho, Maurício, né? A tendência é que mantenha um bom futebol. Claro, eles não estão 100% ainda, pessoal. Principalmente quando há muitas mudanças na equipe, né? Fica difícil, né? Manter um entrosamento, mas quando você começa a mudar a equipe, mudar uma equipe constante, e um dia joga um dia joga outro, consequentemente esses caras vão se entrosando, né? Não só o time titular, mas também aquele time que a gente pode dizer que seja uma equipe reserva. Então, o Palmeiras está no caminho certo. Agora é focar aí no jogo da Copa do Brasil contra o Ceará. E depois tem um clássico contra o Flamengo aí, que é importantíssimo, né? Importante conquistar a vitória, né?
Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.